Glória a Deus. Queridos, talvez você esteja aqui sentado agora pensando no amanhã, na sua correria, no seu trabalho, mas nesse momento eu peço que você foque na palavra de Deus. Fale assim: aquieta-te, alma, porque agora eu quero ouvir o Espírito. E a palavra de Deus é Espírito, amém? E hoje eu vou falar sobre o Espírito excelente. Queridos, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, habita o Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos a Cristo Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem e faz morada em nós. Não é verdade? Às vezes nós nos chamamos, nós nos convidamos para uma simples visita, mas de fato é que Ele quer habitar, fazer moradia e ali fazer a obra dele. Amém? Eu e você todos os dias estamos em obra. Todos os dias o Espírito Santo fala algo em nós que precisa ser mudado, que precisa ser melhorado. Eu sei porque em mim é assim. O Espírito Santo, ele trabalha em mim todos os dias. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque eu permito ele trabalhar na minha vida. Eu faço: Senhor, se é para mim abrir mão da minha própria razão para aparecer mais contigo, eu abro nessa noite mão da minha razão. E que a vontade de Deus seja estabelecida através da minha vida e em mim. Amém? Glória a Deus. Um espírito excelente é aquele fidedigno. As suas responsabilidades seguem a verdade, a justiça, age com diligência e coragem. Você que tem o Espírito Santo de Deus, já foi desafiado um dia a orar por um enfermo, ou orar por uma situação que aos teus olhos parecia impossível, mas o Espírito Santo deu certeza no teu coração de que era você que tinha que fazer isso? Porque Ele iria operar algo extraordinário. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que está dentro de mim e de você. Você crê nisso? Queridos, as coisas de Deus não são falíveis. Deus, ele é infalível. Deus não conhece derrota. Deus, ele é um Deus das causas impossíveis e também das possíveis. Ele é um Deus de todas as causas. E por que não confiamos totalmente nele muitas das vezes? Porque às vezes tem uma causa tão difícil de nós acreditarmos que nós falamos: Senhor, o que está acontecendo? Porque essa coisa não se resolve. Deus é Deus, amém? Ele está assentado sobre um alto e sublime trono, e o nome dele está acima de todo nome. Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho de um camarada que eu gosto muito na Bíblia, que se chama Daniel. Eu gosto de ler o livro de Daniel. Eu gosto desse personagem. Eu gosto da maneira em que ele levava o seu propósito a sério, que ele honrava a Deus. Amém? Em Daniel capítulo 1, você que trouxe aí a tua Bíblia, Daniel capítulo 1, a partir do versículo 6, você que trouxe a tua espada e não larga ela de jeito nenhum, glória a Deus. Eu gostaria de ler e os irmãos aí podem estar me acompanhando na leitura. Amém? Muito obrigado. Que bonita essa caneca, né? Glória a Deus. Queridos, o Espírito excelente habita em mim e em você, amém? Então vamos lá. Daniel 1, a partir do versículo 6, diz o seguinte: entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesassar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não tornar-se impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dessas coisas. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor. O meu senhor que determinou a comida e a bebida a vocês. E se ele os acharem menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês, porque ele estaria desobedecendo a ordem do rei, certo? Daniel
e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, decidiram não contaminar-se com os manjares que eram oferecidos naquele reinado de Nabucodonosor. E aí, aquele chefe dos oficiais que estava ali à frente do banquete ficou tenebroso, temeu por eles parecerem mais fracos que os outros rapazes que estariam comendo os manjares. Porém, queridos, o Espírito excelente do Deus Altíssimo que habita em nós, ele faz com que eu e você tomemos posicionamentos que faça com que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas e age de maneira sobrenatural. Porque Daniel decidiu não contaminar-se, não comer aquelas guloseimas, aquelas coisas oferecidas aos ídolos, aquele tipo de comida. E ele preferiu se abster dessas coisas. E por que eu gosto do livro de Daniel? Porque eu trago comparações para o mundo atual. Porque nós sabemos que o mundo atual ele nos oferece manjares diariamente. Eu trabalho com jovens e eu sei que todos os dias tem jovem sendo enganado pelo diabo, sendo enganado pelas propostas. E nós trabalhamos firmemente nisso, em fazer com que eles enxerguem a verdade da palavra de Deus. E dizer, jovem, isto não é de Deus para a sua vida. Deus tem algo melhor. Amém? Ensinar a pessoa a se abster das coisas mundanas. A Bíblia diz que no mundo jaz maligno. E nós sabemos que aquilo que o mundo oferece para um cristão é justamente para fazer com que ele abandone a sua fé, enfraqueça, se perca. A palavra de Deus diz que um dos sinais da volta de Cristo seria a apostasia, abandono da fé. E nós temos que estar atentos aos sinais. Nós temos que olhar, analisar as Escrituras. Se você não consegue ver, irmãos, as coisas que estão acontecendo hoje, comece a enxergar, porque sinais e sinais da volta de Cristo estão presentes em todo lugar. Amém? E quando se fala de volta de Cristo, meu coração se alegra. Às vezes, tem algumas pessoas que têm medo quando se fala da volta de Cristo, mas nós temos que se alegrar com isso, porque o nosso Salvador, ele está voltando. O nosso Salvador, ele não continua pregado numa cruz, muito menos sepultado. Ele ressuscitou. Amém? E ele disse, eu vou ao Pai preparar-lhes morada. Glória a Deus. Então, voltando aqui, irmão, eles não cederam a essa proposta de contaminar-se com os manjares. E Deus honrou a vida deles. O texto continua dizendo o seguinte, a partir do versículo 13, Daniel lança uma proposta para ele. Aliás, versículo 12, peço que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E depois de 10 dias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam mais formosos, mais saudáveis e com um semblante muito melhor do que aqueles que comiam à mesa do rei os seus manjares. Deus honrou a vida deles por causa dos seus posicionamentos. Amém? Queridos, Deus é poderoso. Talvez você esteja aqui, mas está pensando em alguém ou em alguma situação que tem tirado a sua mansidão, que tem tirado a tua paz. Talvez alguma enfermidade na vida de alguém que você tenha ali ficado até um pouco sem paz, tenha orado por essa pessoa, mas não tem visto nada acontecer. Mas eu te digo algo, tenha fé e permaneça crendo. Ande em fé. Amém? Esses dias nós estávamos orando lá na igreja e aí eu fui para casa e o meu celular tocou e a irmã falou assim, Helder, a minha mãe teve uma parada respiratória. Helder, tu consegue ir lá no hospital orar por ela? E aí eu fiz o curso de capelania e tinha credencial de capelão. Eu falei, tem passe VIP para entrar para orar pelo pessoal, né? E aí fui lá. Me deram ali a oportunidade de entrar naquela UTI. Eu conheço a pessoa e ela estava numa situação bem difícil. Estava entubada. Imagine, uma parada respiratória, né? Os médicos já haviam desenganado a filha, dito que, fala assim, os aparelhos estão aí, mas não sabemos o que fazer, né? Vamos ver a reação dela. E
eu falei para a pessoa, falei para a filha dessa mulher, falei, calma. Nosso Deus é um Deus poderoso. Ele é um Pai. Ele é um Pai que sempre está de braços estendidos para nós. E peguei ali, ungi minhas mãos e entrei no hospital e falei, Senhor Jesus, Senhor, que Teu Espírito excelente, Teu Espírito poderoso, esteja comigo aqui nesse lugar. Que eu não entre só para a mente essa pessoa ser curada, mas para aquela sala de UTI seja ali manifestada a glória e poder de Deus e que aquelas pessoas sejam ali restauradas. E eu fui orando nos corredores, seguindo a linha amarela, fui orando e cheguei diante da porta. Quando eu cheguei, tinha um médico assentado aos computadores. Eu falei, a paciente, assim. Ele falou, aquela senhora lá. E quando eu fui naquela senhora, estava entubada, através de aparelhos. Eu olhei aquela situação e no meu entendimento já sabia que era o Senhor que iria fazer. Falei, Senhor, eu não tenho forças para trazer essa mulher de volta, mas o Senhor tem. E aí, pedi uma luva para mim poder botar a mão, tocar o ombro dela e comecei a orar e declarar vida. Comecei a declarar vida, falei a vida de Cristo sobre a sua vida. Ela começou a respirar fundo, e eu senti que aquela mulher recebeu vida naquele momento. A palavra de Deus diz, se credes em mim, como diz as escrituras, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Então, meus irmãos, do teu interior flui rios de águas vivas. Amém? Quando eu saí daquela UTI, eu conversei com o médico, eu abençoei a equipe, eu orei por eles e fui embora. E vim para a igreja, e os irmãos estavam lá em oração, toda segunda-feira, e nós estávamos orando, de repente meu celular tocou, a filha dela me ligou, Helder, você não acredita? Eu entrei depois de você, a minha mãe abriu os olhos, a gente falava com ela, ela se mexia, e eu, glória a Deus, glorifique a Deus, porque isso é poder de Deus. E aí, meus irmãos, aquela mulher saiu da UTI, coisa que muitos achavam que era para a morte. A outra filha dela já estava desenganada, falando coisas sem ser bênção que ela falava, já estava entregando, desanimada. Eu falei, calma, a última palavra vem do Senhor, amém? E aquela mulher está bem para a glória de Deus, aleluia. Queridos, nós não devemos viver pela nossa ótica, por esse olho aqui, esse olho natural. Nós devemos olhar pela ótica espiritual, através do olhar da fé, não é? A fé não é trazer a existência, agora não está, mas eu vou trazer a existência e declarar, porque a obra de Cristo é declarar também, e começar a declarar. Talvez você tenha alguém que está numa situação bem difícil, numa condição bem difícil, mas eu declaro nesta noite que você será usado pelo Senhor e começará a declarar a obra da fé, começará a declarar a obra do Senhor Jesus, e esta pessoa irá ser tocada e começará a reagir, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus no livro de Isaías 1:19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus está falando de comida, irmãos. Tem coisas que Deus faz que os filhos de Deus experimentem, somente os filhos de Deus, porque eles lhe dão ouvidos e creem. São experiências impactantes e maravilhosas. E hoje uma pessoa me convidou novamente, falou, semana que vem eu quero você na segunda e na terça no hospital, você quer ir? Eu falei, quero. Ela falou, eu vou pegar um violão, e foi permitido para nós. Eu vou pegar um violão, vou levar mais 2, e nós vamos cantar louvores no corredor do hospital. Foi permitido. E eu falei, sério? Eu falei, eu não canto bem. Eu falei, mas eu vou orar. Eu não sei cantar bem, mas eu vou orar. Enquanto vocês cantam, eu vou orando, eu vou estender as mãos, eu vou colocar a mão sobre as portas ali, eu vou ungir, e Deus irá se manifestar naquele lugar. Aleluia. Então, cada vez que você crê na palavra de Deus, acredita naquilo que Deus pode fazer, Deus começa a abrir mais portas. Deus começa a abrir mais portas. Deus começa a colocar você em lugares. Não duvide do que Deus pode fazer dentro da tua casa ou na tua família.
Ah, meu irmão, aquele parente seu que você fala, esse aí eu já desisti, é só Jesus na vida dele. Você acertou, é só Jesus na vida dele. É só Jesus mesmo. Entregue na mão do Senhor, continue orando e crendo. Amém? Glória a Deus. Nós fizemos uma evangelização na praia em janeiro desse ano, fizemos um luau. E os jovens lá pulando e brincando e louvando a Deus, e tinha um rapaz da rua no nosso meio, e eu e o pastor Saulo chamamos eles ali, e ele falou, eu posso comer aqui nessa mesa? Eu falei, pode, você pode comer o que você quiser. E fizemos um prato para ele, ele comeu, e no final a gente abraçou ele, e ele começou a chorar, abriu o coração. E eu falei, querido, Jesus tem uma coisa boa para ti, Jesus tem um jeito legal para dar na sua vida. E ele, mas eu estou sofrendo tanto, não consigo crer, eu não consigo, sabe? O sofrimento estava cegando a pessoa. E eu falei, você crê que Jesus pode fazer algo na sua vida? Nós queremos orar com você. Eu não tenho fé. Eu falei, então una a sua fé à nossa. Vamos orar. Se enganche na nossa fé que vai dar certo. E fomos orar por ele. E ele comeu e ficou no nosso meio e saiu dali, foi embora. Semana passada nós estávamos fazendo um culto de curas e milagres lá na igreja. E nós fazemos evangelização ali na calçada. Nós abordamos as pessoas, convidamos e dizemos, tem gente doente lá na sua casa? Tem? Então nós queremos orar por essa pessoa. Você tem problema de saúde? Eu tenho hipertensão. Então nós queremos orar por você. E de repente aparece um cara com morangos, vendendo morango ali no semáforo. E aí eu fiquei olhando para ele assim. Eu olhei para ele. E aí eu falei, nossa, que bênção. Moranguinho, né? Ele falou, cara, eu estou trabalhando, Deus restaurou minha vida. Oraram por mim em fevereiro lá na praia. E dali para frente Deus fez uma obra. E eu estou trabalhando de carteira assinada. E consigo fazer um extra vendendo meus morangos. Eu falei, quem foi que orou por você lá na praia? Eu falei, foi 2 pastores lá. Um rapaz de óculos, assim, falei, lembrei de você. Aí falei o nome dele, Vinícius, e mostrei a foto, que tiraram uma foto da gente orando junto, e ele se emocionou. Então, meus irmãos, Deus pode fazer. Deus, ele realiza. Amém? Glória a Deus. O mundo, ele vai te oferecer muitas coisas. E uma delas é fazer com que você não creia naquilo que Deus disse que faria. Mas não troque a sua ceia com Jesus pelos manjares que o mundo oferece. Ceiar com Jesus é muito melhor. Amém? Ele preparou uma mesa maravilhosa. Deixa eu falar para você que Jesus não excluiu ninguém na mesa dele. Até o próprio Judas que estava lá, ele sabia que iria ser traído por Judas e ainda o chamou de amigo. Então pode ser a pior pessoa, traga ela para Jesus. Jesus tem um jeito para ela. Se ele deu um jeito em mim, por que não vai tratar a vida do meu irmão? Né? Eu sei quem eu era, eu me conhecia. Mas eu conhecia a verdade. Quando Jesus me chamou e falou, a partir de hoje, o que eu tenho para você é diferente de tudo que você já viveu. E eu abracei aquela proposta, eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. E Deus fez uma transformação na minha vida, isso faz 12 anos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, um espírito excelente, ele faz com que você honre seus compromissos com Deus. Amém? Eu vejo os irmãos aqui organizados, empenhados na recepção, na escolinha aí, na culturinha, né? E aqui no louvor, esses irmãos se empenham, eles ensaiam, eles se empenham para chegar antes. Organização, compromisso. Assim como você é organizado no teu trabalho, você se programa para chegar sempre antes no teu trabalho e não atrasado, porque dar um bom testemunho é uma obrigação do cristão. Nós temos que dar bom testemunho da nossa vida com Jesus. Amém? Porque quando damos bom testemunho, as pessoas veem Jesus em nós. Amém? Eu comecei a trabalhar no mercado lá e tinha um rapaz muito cabisbaixo, muito fechado e xingava todo mundo, uma pessoa meio rabugenta e um rapaz novo. E eu cheguei nele um dia, eu vi que ele cantava, que ele canta e toca nos barzinhos. E no primeiro dia que eu cheguei lá, eu olhei para a cara dele assim e falei, você vai parar de cantar em bar e você vai cantar para Jesus. E virei as costas e saí. E ele me xingou. E aí, Deus começou a pegar aquele rapaz. Ele falou para mim, eu não canto louvor desde que o meu cunhado morreu. Começou a abrir o coração para mim.
Daí eu falei, Deus não tem culpa de nada que aconteceu. Você nasceu para adorar aquele que te formou, aquele que soprou vida em você. E esse rapaz foi começando a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu chegava na loja, ele chegava e me procurava. Ele chegava em mim e dizia assim, cadê o pastor? Aí me via de longe, vinha lá correndo, vem cá, meu irmão, me empresta um pouquinho do teu corpo. Pastor, põe a mão na minha cabeça, me abençoe, pastor. Amém, Deus te abençoe. Agora meu dia vai ser abençoado. E todo dia ele faz isso. E aí, ele começou a pedir oração pela vida dele. E muitas das vezes a gente ora pela pessoa, mas nós temos que agir, fazer ações. Nós temos que orar e agir. Começar a perceber a necessidade da pessoa. Porque na maioria das vezes é uma necessidade espiritual, mas também uma necessidade física. Eu comecei a perceber a necessidade dessa pessoa e o Espírito Santo foi me dando estratégias para poder ir até a casa dessa pessoa, levar ali um mantimento. E Deus começou a agir poderosamente ali, meus irmãos. Hoje essa pessoa, ela canta para Jesus. E ela tirou aquela cadeia que prendia o coração dela. Ela é uma pessoa que ela ama a Deus. E ela fala assim, antigamente, um pouco antes de eu te conhecer, eu reclamava muito dos meus problemas. Hoje não, hoje eu vou só dar glória a Deus. E vou vencer os meus problemas. Eu falei, amém, é isso aí. Amém? Não sei se você percebeu, eu gosto de ministrar e contar as experiências que acontecem. Testemunhar edifica a fé. Glória a Deus. Segundo ponto, adorar somente ao Deus verdadeiro. Queridos, muitas das vezes, o mundo ele tenta enfiar algo dentro da nossa casa pagã. Um poste ídolo. Isso pode entrar através da nossa televisão, através da tela do celular, através até de um presente que você não sabe a origem. Nós trabalhamos com culto de curas e milagres lá, e as pessoas trazem alguns objetos que estavam dentro da casa delas. Dizem assim, pastor, esse objeto aqui eu ganhei, mas depois que isso entrou na minha casa, as coisas começaram a dar muito errado. E aí nós vamos ver a procedência desse presente, é uma procedência maligna. E nós temos que ser ousados quanto a isso. Ousados. Pedir ao Espírito Santo para nos revelar, para abrir nossos olhos, porque às vezes nós não enxergamos as astúcias ciladas do inimigo. Amém? Em Daniel 3,12, diz o seguinte. Glória a Deus. Há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não dão ouvidos ao rei. Eles não prestam culto aos deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Estes camaradas foram lançados dentro de uma fornalha. O rei mandou aquecer 7 vezes essa fornalha, porque aqueles amigos de Daniel não se curvavam para adorar a imagem de Nabucodonosor. Eles foram lançados. Tu acha que preço a tua fé custa hoje? Queridos, eu vou falar algo aqui para vocês. Na pandemia, eles fecharam as igrejas por um bom tempo. Acho que foi 15 dias e depois foi um mês. Depois esses 15 dias mudaram para um mês. E eu falei assim pro pastor. Falei, pastor, a igreja lá está fechada. Mas nós somos a igreja. Nós estamos com o nosso coração aberto para o que Deus quer fazer. O que eu recebi de mensagem de jovens, irmãos, com medo, com síndrome de pânico, pensamento de suicídio, o que eu recebi de mensagem foi fora do comum, fora do normal. E eu comecei a dizer, faz o seguinte, nós iremos nos reunir sábado. Não vai ser na igreja, mas nós iremos nos reunir. E nos reunimos num lugar ali no centro. E eu falei assim, Senhor Jesus, o Senhor sabe que o nosso objetivo aqui é glorificar o Teu nome e Te adorar. Que o Senhor, nessa noite, afaste a polícia, afaste qualquer tipo de problema de nós. E começou a vir pessoas de outras igrejas que estavam, a igreja fechou, as pessoas estavam desesperadas. Começou a vir gente, jovens, e quando eu olhei, já tinham passado de 60 pessoas. E eu comecei a orar também, né? E nós começamos a levantar um louvor ali, irmão, e um clamor.
E começamos a adorar a Deus. E as pessoas dos prédios começaram a filmar e se colocar na janela, olhar aquilo. E eu comecei a orar mais. Eu falei, eles estão denunciando, Senhor? O que está acontecendo? Quando na verdade eles estavam fazendo transmissões, mandando para um parente que estava com depressão. E diversas pessoas que estavam ali isoladas, com pensamentos suicidas. Eu conheci gente que falou assim, eu vou vender tudo que eu tenho. E depois eu vou dar um fim na minha vida, porque o mundo vai se acabar. E eu falei, calma, jovem. Calma. Venha dar um pouquinho na nossa fé. Venha dar um pouquinho com a gente. E esse jovem está firme até hoje na igreja. Foi livre do homossexualismo, liberto. E está firme até hoje na igreja. Então, meus irmãos, as pessoas elas estão precisando de uma mão para puxá-las. Você tem essa força para puxá-las, porque Jesus colocou o Espírito Santo em ti. Amém? E às vezes parece até difícil o desafio. Mas saiba que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para cumprir. Ele te capacita diariamente. Aleluia. Glória a Deus. Eu confesso que eu fiquei trêmulo. Eu comecei a ver aquele tanto de gente. Eu falei, Senhor, eu vou ser preso hoje. Se perguntarem quem está à frente desse movimento, eu vou dizer, Jesus está à frente disso aí. Mas amém, deu tudo certo. E naquele dia nós pudemos ganhar algumas almas para Jesus. Amém? Esse foi o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei falou assim, se não adorar a estátua, tem ali uma fornalha preparada para vocês e todos quem não se prostrarem. Só que a palavra de Deus diz que Nabucodonosor foi surpreso. Porque quando ele lançou esses camaradas, depois ele pôs-se de pé para analisar a situação. Não tinha 3 dentro da fornalha, tinha 4. E ele disse que tinha um semelhante ao Filho de Deus lá dentro. Meus irmãos, o próprio Jesus estava ali com eles. Quando você decide ser fiel a Deus, saiba que Jesus, ele vai com você. Ele vai. Ele não te abandona. Ele vai com você. Pode ter certeza disso, irmãos. Aqueles camaradas, eles não saíram nem com cheiro de fumaça, nem defumado, nem nada disso. Eles saíram totalmente ali, plenos. E fez com que todo aquele povo, a partir de um decreto do rei, todos adorassem somente ao Deus de Daniel, o Deus Altíssimo. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os dias, alguém prepara uma cova, uma fornalha, uma cadeia para te lançar. Esse alguém é inimigo das nossas almas. Ele não quer ver você vencendo na sua vida, ele não quer ver você transformado, ele não quer ver você liberto. Esse alguém se chama Satanás. Ele tem inveja porque você pode ser filho e ele não. Ele tem inveja porque você tem pecados perdoados e ele não. E saiba que ele é o acusador. A palavra de Deus diz que ele é o nosso acusador. E ele está diretamente ali levando acusações. Mas ali, se irou com o irmão. Ali, não foi honesto. E daí vai, levando acusações. Mas aquele camarada que apareceu na fornalha, o 4º homem, a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Olha o que diz aqui em Apocalipse 12:10. Muitas acusações são levadas contra nossas vidas. Sabemos disso porque o diabo é o nosso acusador. Mas se nós temos um acusador, que ele é bom de acusar, nós temos um advogado excelente, que opera excelente em nós. Amém? Ele é o melhor advogado, ele é o advogado justo, fiel, gracioso, bondoso, rico em misericórdia. Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso. O Espírito excelente, ele traz uma excelência de dentro de nós para fora. A vida com Jesus não tem nada a ver com a transformação exterior. Primeiro, ele trabalha dentro de nós. Ele trabalha dentro de nós. Porque quem era exteriormente transformado eram os fariseus. Excelentes por fora. Mantos, alguns colares. Sabe? Excelentes por fora. Mas Jesus chamou ele de sepulcro caiado. Era o veredito de Jesus a eles. E para quem não sabe o que é um sepulcro caiado, é um sepulcro bonito de mármore. Bonito, sabe? Bem acabado, bem feitinho. Mas dentro nós sabemos o que tem. Que é restos mortais, decomposição. E Jesus chamou eles disso. Falando assim, o
teu exterior é até bonito, mas o teu interior não presta. E a palavra de Deus, ela começa a agir do nosso interior para fora. E aí, quando nós somos transformados de dentro para fora, o rio de Deus flui em nós. As pessoas começam a olhar para você e dizem: nossa, que diferença, meu irmão. O que aconteceu com a sua vida? Você está diferente. É o Espírito Santo de Deus, o Espírito excelente, agindo de dentro para fora em você. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que era trapaceiro, fazia ruindades, não faz mais isso porque ele teve o interior transformado. Aleluia. O Espírito Santo é maravilhoso, irmãos. Não adianta ser transformado por fora. Jesus está olhando para o nosso coração nessa noite. Está olhando para o nosso coração. A Bíblia diz que em Daniel, aqui, como diz aqui no versículo 5:12, havia nele um espírito excelente. Um espírito excelente. Habita em mim e em você um espírito excelente. Amém? E algo mais excelente ainda é o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Aonde ele foi pregado no madeiro. E por causa da sua vitória nós fomos transformados em mais que vencedores. Quando Cristo declara: está consumado, tetelestai, está consumado, está pronto. Não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada para fazer. Tem algumas pessoas, eu converso com algumas pessoas e dá a entender que elas acham que Jesus tem que morrer de novo. E eu falo: não, irmão. Jesus já fez o que tinha que ser feito. Ele já pagou alto preço. Ele já pagou, ele deu todo o sangue, ele derramou o sangue dele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como diz a Bíblia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele falou: está consumado, está feito, está pronto, está pronto. O que eu preciso fazer agora? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Entregue sua vida a Ele, entregue seu coração a Jesus, deixe Ele operar na sua vida. Eu faço um desafio para você. Experimente dizer: Senhor Jesus, toma conta da minha vida e do meu coração. A partir de hoje eu quero viver os teus planos. E eu garanto para você, meu irmão, que você realmente terá algo poderoso na tua vida e passará a experimentar coisas grandiosas na sua vida, porque foi assim comigo. Eu estava ruim, eu estava numa situação ruim, e veio alguém falar de Jesus para mim, e eu olhei e falei: cara, eu quero isso aí para a minha vida, porque eu não sei mais o que fazer na minha vida. E essa pessoa ministrou Jesus na minha vida, e no outro dia eu fui para uma oração do meio-dia com os irmãos da antiga igreja que eu frequentava lá no Ceará, isso aí, e eu fui pego pelo Espírito Santo, ele me jogou no chão, eu fui transformado e levantei um novo homem naquele dia. Comecei a viver sobrenatural de Deus. Comecei a viver coisas grandiosas. Em menos de 3 meses, o Senhor estava me enviando para evangelizar juntamente com a equipe nos foliões que aconteciam lá, nos carnavais. Lá tem uma fama de ter os carnavais maiores do Brasil. E nós estávamos ali reunidos com pastores, com missionários, e nós passávamos ali o dia em oração, em jejum, estudando a palavra, para depois sair na rua pescando as almas. E nós saíamos ali pescando almas. Encontrávamos travesti, encontrávamos traficantes, encontrávamos cantores de bandas famosas, encontrávamos o dono da banda, que o cantor estava ali, e acontecia coisas sobrenaturais, meus irmãos. E nós não ganhávamos menos de 100 almas por noite. Nós ganhava a alma, pedia o endereço dela e anotávamos. Ah, eu sou lá do interior do Juazeiro do Norte. Ah, então tá. Conheço um pastor que tem uma igreja lá, vou passar o teu contato para ele. Não adianta só salvar a alma aqui não, tem que encaminhar ela, porque ela precisa andar agora. Ela precisa ser consolidada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser ensinada, amém? Quando o pastor André, ele traz o anúncio de estudo bíblico para vocês, é porque nós precisamos estudar a palavra de Deus para ser consolidados, para conhecer a palavra, para conhecer a Bíblia. É importante conhecê-la, porque nela tem promessas que talvez você nunca ouviu falar, mas se você estudá-la, você vai ver promessas sobrenaturais, porque Deus tem para você essas promessas, amém?
Glória a Deus. A excelência é alguém que foi pregado na cruz, mas a morte não pôde detê-lo. A cruz está vazia e a pedra foi removida e ele ressuscitou ao terceiro dia. Esta é a excelência do Espírito Santo trabalhando em mim e você, fazendo com que eu e você creia na obra de Cristo. Amém? Queridos, eu quero orar. Pode pensar naquela pessoa que está enferma agora. Pode pensar nela. Pode se colocar de pé, por favor.